pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Asturiano, eu sou advogada há 20 anos, sou mestre em Direito da Personalidade. Eu vim aqui dando continuidade à aula para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mas esse não é mais um curso de tantos que você tem visto por aí. Esse curso é voltado para você, empresário. Com a sua preocupação enquanto empresa. Você se utiliza de dados dos seus clientes? O que se entende por dados de clientes? Toda a informação contida em nome, CPF, endereço e outros dados que você tenha utilizado do seu cliente. Como é que você está fazendo a utilização desses seus dados? Hoje, com a LGPD, o empresário tem muito mais responsabilidade na utilização e na transmissão desses dados. Por quê? Porque a lei ela pressupõe uma punição pesada para o empresário na forma em que ele faz a transmissão, o tratamento do dado. É importante que você tenha um pouquinho de conhecimento da LGPD. O que é essa LGPD que tanto se fala? Ela é uma lei que ela veio oriunda da GPDR, que foi criada na União Europeia. Também está vigendo nos Estados Unidos. Essa lei visa unificar a proteção de dados, não só a nível nacional, mas sim também internacional. Então ela basicamente é uma cópia dessa lei que é da União Europeia. Por isso ela faz um tratamento diferenciado para o empresário, para a forma como esse empresário vai fazer uso dos dados dos seus clientes. E o que é a LGPD? A Lei de Proteção de Dados visa exatamente a proteção dos dados dos usuários. Porque os dados, eles podem ser utilizados de forma indevida. Trago aqui uma questão, um fato que nós tivemos em nosso escritório mesmo, que foi um cliente que teve dos seus dados utilizados indevidamente divulgados por uma outra empresa. Essa pessoa que se utilizou desses dados abriu uma nova conta em um banco, fez um empréstimo e ele passou a não ter mais acesso à sua conta, aos valores que ele recebia mensalmente. Porque esse estelionatário se utilizou dos seus dados, abriu uma conta numa outra cidade, realizou um empréstimo, tudo por conta dos seus dados que estavam disponíveis na internet. Quem de nós já não fez um cadastro para compra de passagens, já não informou o CPF numa drogaria para ter um desconto maior? Quem de nós não se utiliza dos aplicativos de celulares colocando os seus dados, CPF, sua localização e mais do que isso, os seus gostos? Tudo isso, essa lei visa proteger. Por quê? Se você está inserindo o seu CPF numa drogaria, essa drogaria tem as informações relativas à doença, à forma de vida que você tem. Se você coloca o seu CPF no uso de aplicativos de celulares, na compra de alimentos, sejam hambúrgueres, alimentos que são nocivos à saúde, todos esses seus dados podem ser utilizados para uma empresa de seguro de vida. E aí eles podem ter os seus dados e pode fazer um mapeamento da sua vida e uma perspectiva de como você será daqui 20, 30 anos, de acordo com seus hábitos alimentares, de acordo com o medicamento que você ingere. Então você está sendo mapeado e esses dados são vendidos. Então é exatamente isso que a Lei Geral de Proteção de Dados visa evitar. Porque os dados, como já sabemos, são o novo petróleo. Então é através dos dados, é através da sua geolocalização, é através da inteligência artificial, é possível, inclusive, você formar a opinião das pessoas. Então é isso que a lei evita. Pense bem, você empresário, se tiver os seus dados sendo utilizados de forma indevida, feito financiamento, você não poder fazer uso da sua conta porque um outro estelionatário entrou na sua conta,
utilizou dos seus valores, utilizou dos seus ganhos, desviou o seu cartão de crédito. Isso tudo é possível. Então, cada um de nós deve se proteger. E a Lei de Proteção de Dados, ela veio também como um registro que agrega valores à sua empresa. Por quê? O consumidor, as empresas de uma forma geral, vão ter interesse na sua empresa que está seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela passou a viger esse ano, em setembro, só que ainda não está sendo aplicada às penalidades, por conta da pandemia e todo esse cenário que nós estamos vivenciando. Mas a partir do ano que vem, as penalidades serão aplicadas e essas penalidades serão muito pesadas para o empresário. Então, a adequação do empresário, dos funcionários, de toda a sua equipe é importante porque ela vai passar a imagem de transparência. Transparência é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados fala também na boa-fé. Mas não é só a Lei Geral de Proteção de Dados que fala isso. O Código Civil fala e outras tantas legislações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio afirmar e confirmar a importância da boa-fé no trato das informações. Temos também como princípio da Lei Geral de Proteção de Dados a finalidade. Então, você empresário que se utiliza dos dados dos seus clientes, você vai ter que informar qual a finalidade do uso desses dados. Porque muitas vezes as empresas, de uma forma geral, elas capturam muito mais dados de seus clientes que são totalmente desnecessários ao seu tipo de negócio. Qual é o seu tipo de negócio? É importante você ter do seu cliente a renda mensal, é importante você ter do seu cliente todo o endereço, todo o histórico familiar. Isso a lei está normatizando, então você precisa dar para o seu cliente a razão do uso desses dados, porque a lei fala em consentimento. Então todos nós que estamos divulgando os nossos dados, nós temos que colocar lá que nós consentimos. Você que usa de aplicativos já percebeu que houve muitas mudanças nas políticas de privacidade, nas políticas dos aplicativos, justamente se adequando à LGPD. Então, a pessoa, ela vai dar o consentimento para o uso dos seus dados, mas a qualquer momento ela pode não consentir, ela pode pedir que você simplesmente anule esses dados, devolva os dados e ela pode pedir para que você, empresário, lhe informe através de um relatório como você tem utilizado desses dados, como é que você está, para que você está usando esses dados. Então, por isso é muito importante a adequação. É mais um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, porque você, empresário, vai utilizar dos dados do seu cliente de forma adequada, observando a boa-fé e a finalidade, porque um princípio ele está intimamente ligado ao outro. A necessidade é mais um princípio da LGPD. Aquele dado que você está utilizando como dados sensíveis, que são a etnia, a religião, eles são necessários que você use do seu cliente? Então, vai ter que ser um dado necessário para ser cadastrado. Outro princípio da LGPD, o livre acesso. O que é o livre acesso? Você vai ter que dar a possibilidade do teu cliente ter livre acesso de informações sobre a forma como você vem utilizando os seus dados, a forma com que você vai transmitir esses dados. Esses dados ficarão apenas em poder da empresa? Você vai fazer o tratamento desses dados? O que é o tratamento? É a transmissão para outra empresa, vai vender esses dados? Então, o seu cliente tem livre acesso para saber, tomar conhecimento da forma como você está fazendo uso disso. E o princípio da qualidade dos dados, ele visa assegurar a forma de sua transmissão. Esses princípios, eles são intimamente ligados uns nos outros. Você pode perceber que na sequência nós vamos ter o princípio da transparência.
Que é a transparência? A transparência na forma de uso, na forma de transmissão, a transparência na informação para você que está sendo alvo da utilização desses dados. Você tem o direito de saber a forma como estão sendo utilizados os seus dados. É isso que quer dizer transparência. É algo claro. Nada, você não vai ficar sem saber o que fizeram com o seu CPF, com os dados que você inseriu nos aplicativos da internet. A segurança é outro princípio da LGPD, porque as empresas que estão utilizando os seus dados devem oferecer segurança aos consumidores. Por que a segurança? Porque os seus dados são o bem precioso que você tem. Se acontecer com você que um estelionatário, que um hacker se utilizar dos seus dados, fizer compras, entrar na internet, no seu aplicativo de celular e usar do seu dinheiro, das suas economias, você não está tendo a segurança. Então as empresas vão ter que oferecer a segurança, sob pena de ter que indenizá-lo. Prevenção, também mecanismos preventivos no uso desses dados, porque se eles estão utilizando, se a empresa precisa utilizar os seus dados de cadastro negativo, ou cadastro de proteção, ou dados sensíveis, eles precisam prevenir também eventuais usos indevidos. Logicamente, não poderão ser vendidos esses dados. Um outro princípio que vocês perceberam lá nesses novos contratos que os aplicativos estão colocando na política de privacidade, que tem a parte dos dados sensíveis. Os dados sensíveis fazem parte do princípio da não discriminação. O que são dados sensíveis? Perguntar a sua etnia, a sua religião, sua opção sexual. Esses são dados sensíveis e desnecessários, porque também são dados que podem ser utilizados pelas empresas, pelas seguradoras, de forma discriminatória, de forma a excluir as pessoas. E a lei, como princípio geral, ela visa proteger os direitos da personalidade e, mais do que isso, a dignidade da pessoa humana. Por isso, essa lei ela é bem exigente com relação aos dados sensíveis. E o princípio 10, a responsabilização e prestação de conta. Ou seja, as empresas que não aderirem, que não se envolverem com a proteção e observarem todos esses princípios que nós narramos aqui, poderão ser responsabilizadas e terão que prestar contas a um comitê responsável na fiscalização dessas empresas, podendo ser condenadas a indenizar o consumidor e também pagar penalidades muito elevadas. Então, o que parece uma coisa simples, essa lei é extremamente complexa. Ela conta com mais de 60 artigos, cada artigo enumerando, elencando condutas que devem ser observadas. Para vocês terem uma ideia, esses princípios estão apenas em um artigo, no artigo 6º da lei. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas você, empresário, que tem uma empresa com grandes funcionários, como é que você vai fazer o controle dos seus funcionários no uso desses dados? Você precisa adequar os seus funcionários. Eles precisam entender como funciona essa lei. E isso nós vamos oferecer no nosso curso nos próximos capítulos.